bom. Olá, pessoal. 8h30. Estamos começando hoje o nosso encontro do mês de julho do curso de apometria. E sejam todos muito bem-vindos. Marco, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, que hoje eu sei que é um dia muito especial nesse curso, né? Você diz aí que é um dia, assim, super importante, como os outros, mas ainda mais. Nós estamos entrando no ápice do curso, né? É a parte operacional. Como é que eu coloco em prática tudo isso? Então, vamos lá, vamos começar. Boa noite a todos, namastê. Que o nosso Mestre Jesus esteja conosco e possa nos orientar para que nós possamos não só reter o conhecimento, mas principalmente sentir no coração a necessidade dessa prática que a espiritualidade nos traz. Bom, deixa eu colocar aqui. Olha aí. Eu não estou conseguindo passar para mim. Ah, não, espera aí, que eu estou. Pronto. Tela inteira, agora vai. Todos vendo minha tela? Sim, Marco. Sim, Marco, estamos vendo sim. Todos? Ok. Sim. Bom, então, como eu falei, namastê, que nós possamos estar juntos até 10 horas da noite aí, que a espiritualidade maior possa nos iluminar para que possamos entender não só com a mente, mas principalmente com o coração. Bom, nós iniciamos hoje a aula 7. Eu costumo dizer que essas 3 aulas são o ápice do curso, né? Na realidade, nós revelamos a forma operacional de como isso vai para a prática. Então, nós teremos recomendações para o tratamento dos assistidos, e eu não botei aqui, mas também dos médiuns, né? Como é uma coisa nova, os médiuns têm que ser treinados. Além dos assistidos, quer dizer, aquelas pessoas que forem voluntárias a se submeterem ao tratamento da apometria, elas têm que ser preparadas. Então, nós vamos ver isso hoje. Como é que a gente prepara os médios e como é que a gente prepara os assistidos para o tratamento de apometria? E vamos fazer alguns esclarecimentos e orientações para esse trabalho, além de falar dos MOF, são os micro-organizadores florais, que é uma coisa bastante recente, é coisa de 6, 7 anos para cá, que os MOF foram implementados, né, na apometria, desde 2012, talvez, 2014, tem quase 10 anos. Né? Então, a maioria das casas ainda não usa, né, os MOF, mas a gente já, tendo essa prática, a gente acha importante inserir isso. Bom, o que a gente pode dizer antes de começar? Que tudo que a gente for falar hoje aqui, ela é uma sugestão, não é uma obrigatoriedade. Marco, eu tenho que fazer exatamente desta maneira? Não. Eu estou sugerindo, eu vou dar um exemplo, uma das casas que eu implementei, né, que eu levei a apometria por decreto, era uma casa que tinha uma cultura egípcia. E eu tive que sentar com a dirigente e, vamos dizer assim, adequar a espiritualidade egípcia, que era mentora da casa, para que ficasse com a cara da casa. Então, cada casa, né, de acordo com a sua cultura, de acordo com os seus guias, pode fazer algumas modelações ali. O que não pode fazer é retirar determinados tópicos que podem estar, na realidade, trazendo à tona uma lei da apometria. Né? Então, tem que tomar cuidado para não, na hora de fazer uma adequação, caso seja necessário, não retirar nenhuma lei da apometria onde o trabalho se faz completo e como um todo. Ok? Bom, vocês vão reparar que eu fiz foi a terceira alteração, né?
e eu acho que foi a última. Eu já tenho todos os materiais prontos aqui até dezembro, e eu achei importante frisar 3 aulas para essa aula operacional, 7, 8 e 9. Por quê? Porque vão surgir dúvidas, tá certo? Então, a partir de hoje, né, nós iniciamos na aula 7, mas, na realidade, o conteúdo que eu passei para vocês antecipadamente, ele aborda as 3 aulas, e às vezes eu vou ter que repetir, às vezes eu vou mostrar uma outra forma como isso está sendo colocado. Então, nós vamos ficar 3 aulas falando dessas leis da apometria aplicadas aos decretos, ok? Vamos começar com as recomendações aos assistidos. Bom, o que eu costumo dizer? Nós vivemos uma era, no século XXI, que não existe mais o conceito de nós, médium, trabalhadores, junto com os espíritos, ajudarmos as pessoas sem que elas queiram ser ajudadas. Ou seja, existe a necessidade do protagonismo daquele que vai ser ajudado. Então, esse protagonismo é um nível de consciência desperto. Então, a apometria por decreto, ela traz exatamente isso, o protagonismo do assistido, ou seja, daquele que procura a assistência, daquele que procura o tratamento, e atribui-se a ele a responsabilidade da sua própria cura. Então, já foi a época, né? Eu fiquei até triste, outro dia eu estava analisando uma fala do Chico no Pinga Fogo, de 71, se não me engano, e perguntaram ao Chico qual era a similaridade, né, entre a Umbanda e o Espiritismo. Ele falou muito bem. A Umbanda disse que, na realidade, as duas religiões estavam voltadas para a doutrina dos espíritos, tal. Mas ele fez uma crítica que, na hora, eu fiquei um pouco chateado, mas depois eu entendi, porque isso era real. Ele disse assim: por muitas vezes, a pessoa que quer a cura, né, durante o seu tratamento, ela quer a cura imediata. E ela não consegue isso no Espiritismo. E na Umbanda, né, isso eu te diria que seriam, em algumas décadas passadas, ele conseguia isso. Só que aí o Chico faz de uma forma, né, que ele é brilhante, muito inteligente, dizendo o seguinte: por vezes, quando você oportuniza uma cura de uma pessoa, você está alterando o karma dela. Às vezes ela precisa de um tempo para poder consolidar a necessidade do seu próprio autotratamento. Então, o Chico falou isso, né, dizendo que na Umbanda, e depois eu, né, fazendo um histórico dos trabalhos de Umbanda em décadas passadas, eu vi que isso era real. Eu falei, não, o Chico estava certo. Tá? Hoje em dia, isso não acontece mais nos terreiros. Quando alguém procura um tratamento, consequentemente uma cura, né, as entidades todas, sem exceção, já orientam que a cura está na mão daquelas pessoas. E que, na realidade, a entidade que está ali trabalhando com o médium não faz milagre, nem altera processos kármicos de ninguém. Por vezes a pessoa tem que passar pela doença para poder se redimir, para poder purgar. Então, hoje, no século XXI, é de fundamental importância, aí, fazendo uma espécie de fixação do que eu estou falando, que o assistido, que é aquela pessoa que procura o tratamento, seja consciente da necessidade de mudanças de atitude, de palavras, de pensamentos, de formas de agir, né, para consigo mesmo e para com terceiros. Então, é isso que a gente vai começar falando. Como é que eu preparo o assistido para tornar-se alvo, ou tornar-se um paciente, vamos colocar assim, da apometria por decreto? Marco, como é que eu posso conseguir isso? Através de palestras, né? Através de recomendações que você possa fazer antes
da sessão, mas eu recomendo a palestra. Vamos ver. Então, aqui algumas recomendações para o tratamento dos assistidos. Isso daqui, na realidade, é um documento, está numa folha. Se eu tivesse que fazer uma sugestão, eu diria que procure imprimir essa folha e, após a palestra, né, preparando os assistidos, entregue esse documento a ele. Mostre a ele que é o responsável pela sua própria cura, pelo seu próprio tratamento. Porque senão as pessoas ficam sempre acreditando, entre aspas, em milagre. Né? Ah, não, eu vou lá porque eu vou ser curado. Depende. Existe merecimento para cura? Você está fazendo por onde? Então, isso é muito importante que todos que estão me assistindo, estão me ouvindo, possam entender para que possam adotar o sistema correto da apometria por decreto. Então, vamos ver quais são as recomendações para esse tratamento de assistido. Antes de dormir, vocês vão reparar, quem fez o curso de reforma íntima comigo, que mais ou menos, com algumas alterações, esse foi o primeiro documento que eu entreguei no curso de reforma íntima. Né? Houveram algumas alterações, mas assim, o teor da mensagem era o mesmo. Por quê? Porque isso é um comprometimento consigo mesmo e com os mentores, né? Com os guias que nos assistem, né? Com o seu mentor, né? Que fez um protocolo, fez um contrato com você quando você encarnou. Então, quais são as recomendações? Antes de dormir, fazer sua prece, ou seja, nunca durma sem fazer sua prece, de preferência sentado. Por que sentado, Marco? Porque o sushumna fica reto. Né? Então, quando você deita, ele é comprimido. Apesar dele ser no corpo sutil, né, ele sofre pressão, porque o corpo físico influencia o duplo etérico, influencia o corpo espiritual, que influencia todos os corpos sutis. Então, se você puder fazer sentado essa prece, melhor. Lembrando que prece é pedir. E toda vez que você pede alguma coisa, você já mentaliza, você já cria a ideoplastia, você já cria a imagem mental daquilo que você pede, como se aquilo já estivesse sendo realizado. Tá? Então, você vai pedir orientação nessa prece, tá? Orientação segura para a sua conduta na vida, balizado pelos ensinamentos do Mestre Jesus. Ler aleatoriamente um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo. Ah, Marco, eu não leio o Evangelho, eu leio um outro livro do Lancelin, por exemplo. Ah, tá ótimo, tá? Alguma coisa para reavivar a tua atenção para essa necessidade de estar desperto para as coisas espirituais. Analisar e refletir sobre aquilo que você leu, seja no Evangelho ou em qualquer outro livro. Se você vem fazendo o que lhe foi apresentado, ou seja, se você está realmente numa conduta correta para consigo mesmo e para com o próximo. Ao deitar, pediu ao seu mentor e a seus guias que o conduzam em desdobramento para locais de trabalho, estudo ou tratamento, conforme a necessidade e o seu merecimento, de acordo com a vontade do Pai. Marco, isso é importante, sim. Né? Tem vários livros, um dos livros do Carlos Bacelli, ele diz que quase 70% da humanidade, quando desdobra, vai para a esbórnia, ou seja, vai para locais que não te acrescentam nada. Você não vai trabalhar, você não vai estudar e você não vai se tratar. Então você vai para onde? Você vai para o entretenimento, entre aspas. O entretenimento que traz para você problemas, né, ao seu acordar. Né? Companhias que a gente chama de obsessores junto a você, porque frequentam o mesmo local, têm o mesmo gosto, por aí vai. Então, antes de dormir, seria isso. Ao acordar, lembrando, Marco, como é que eu posso passar isso para as pessoas da forma que você está passando? Na palestra. Né? Então, além de entregar isso, é bom explicar como eu estou explicando aqui agora. Tá certo? Ao acordar, né? Tomar banho. Por que eu digo tomar banho, né, logo que você acorda? Porque quando a gente acorda com resíduos
que você teve, caso, né, você não tenha ido para nenhum local de trabalho, estudo ou tratamento, você acorda com resíduos fluídicos. E quando você vai para o chuveiro, você faça a sua prece debaixo do chuveiro, né, pedindo que toda a energia mal qualificada que possa estar presente nos seus corpos físicos e sutis possam ser descarregadas. Tá? Depois disso, você pode se energizar, criando a ideoplastia de estar sendo penetrado por um faixa de luz branca, prateado, por exemplo, até sair pela sola dos pés, ou seja, você vai estar fazendo o aterramento. E antes de sair de casa, fazer também, né, uma breve prece pedindo coragem, força e fé. Coragem para enfrentar vamos dizer assim, teus problemas diários, força para vencê-los e fé, tendo esperança de que as coisas ruins vão passar. Então, isso é o acordar. Prestar atenção em suas atitudes, palavras e pensamentos e emoções em relação ao próximo e em todos os locais que frequente e com todas as pessoas. Qual é o grande problema da reforma íntima? É que as pessoas são, entre aspas, pegas de surpresa. Lembra quando eu coloco lá, né, eu coloquei para vocês, né, eu botei isso no curso de reforma íntima e coloquei também nesse curso, né, aquele que a gente chama de o iceberg, né, que a gente consegue entender que tem na parte superior o consciente e na parte inferior o inconsciente. E o que a gente viu? Que se você não estiver atento, por isso o Mestre Jesus dizia orai e vigiai, se você não estiver atento ao que sai da sua boca, às suas atitudes para com o próximo, aos teus pensamentos, às tuas emoções, você é atraído pelo teu subconsciente. O teu subconsciente, na realidade, que traz, né, o inconsciente e o subconsciente, ele passa quase que no automatismo a ser o protagonista da tua ação, da tua palavra, do teu pensamento. Então, a gente tem que estar reeducando esse processo. Lembra que eu falei? São 400 bits de informação por segundo que se processa no consciente e quase 12 mil ou milhões, eu não me recordo aqui agora, né, de informações, de bits de informação por segundo no subconsciente. Então, se eu não estiver atento, o que acontece? O subconsciente assume. E aí você repete. Né? E o repete é o cachorro correndo atrás do rabo. Você repete as suas atitudes, né, que você, na realidade, tinha em outras vidas e não consegue se livrar. Palavras, formas de, né, agir, forma de pensar e, principalmente, as suas emoções. Né? Não foi à toa que o Daniel Goleman, né, ganhou muito dinheiro escrevendo o livro Inteligência Emocional, porque as pessoas têm que começar a entender, têm que despertar sua consciência para ter também inteligência emocional. E a inteligência emocional é conter suas más inclinações e conter as tendências que você traz de vidas passadas. Então, isso é importante. Quem vai se submeter a um tratamento de apometria estar atento a isso. A outra coisa importante de saber é que uma pessoa, quando se sente cansada, estressada ou preocupada, ela tem que ter uma metodologia, uma técnica para sair desse looping. Tá? Porque, às vezes, o cansaço, o estresse e a preocupação são devido às coisas corriqueiras do dia a dia, né? Que a gente acaba se aborrecendo e por aí vai. Então, eu já ensinei isso e eu repito. A respiração padrão 1-2 é fundamental. Então, qualquer desequilíbrio físico ou emocional, inspira profundamente pelo nariz, prende um pouco o ar, faz a retenção de pulmão cheio, solta pelo nariz no dobro do tempo que você inspirou e faz a retenção de pulmão vazio durante pouco tempo também. Faz isso durante 3 minutos e você vai ver a diferença. Se você for levar para o lado da fisiologia, você, quando faz esse tipo de respiração da yoga, você produz uma substância chamada GABA, né? É uma sigla em inglês, que ela é uma proteína que contém uma informação, cai na sua corrente sanguínea, se aloja no citoplasma e passa uma informação para dentro do núcleo de
relaxamento. Então, quando você faz isso, através da tua circulação sanguínea, né, todo o teu sistema, né, circular de sangue e também o teu sistema neural, eles fazem o quê? Uma baixa da tua, vamos dizer assim, frequência de ação, de pensar, e por aí vai. Em outras palavras, você baixa a frequência Hertz. Tá certo? Então, isso também é muito importante, quem faz trabalho mediúnico, né, fazer esse tipo de respiração, porque você nunca vai entrar em estado mediúnico, né, em transe mediúnica, se você estiver no padrão beta, que é mais ou menos de 13 a 21, né, Hertz, que é a frequência do cérebro. Você tem que estar no padrão alfa, que é entre 7 e 13. Então, é outra coisa importante das pessoas que vão se submeter ao tratamento da apometria, começarem a ter esse hábito. Não reagir instintivamente. O grande problema da humanidade é não pensar. Quando você não pensa, você, em outras palavras, não colocou oxigênio, né, para poder fazer com que as suas sinapses entrem em ação. E quando você não coloca oxigênio no cérebro, né, você agindo instintivamente, você reage, né, com o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções. E, por muitas vezes, com o cérebro reptiliano, que é o cérebro responsável pelos instintos. E, por muitas vezes, esses instintos são animalizados. Né? Então, você vê aí nas notícias, frequentemente, pessoas que discutem e aí um tira uma arma e dá um tiro no outro. Se você olhar aquela pessoa, às vezes, ela não é uma pessoa má, mas ela reagiu instintivamente, às vezes até num conceito de defesa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses instintos. Muita gente fala que Jesus reage, né, quando ele vê os vendilhões do templo e ele faz aquilo, né, porque ele fica indignado, porque aquilo era a casa do Pai. Né? Lê do engano. Jesus não reagiu. Jesus nunca reagiu. Ele era extremamente inteligente. Ele simplesmente planeja colocar, né, aquelas barracas, vamos dizer assim, voando, até porque eu não acredito que ele fez aquilo fisicamente, aquilo foi mental, ele simplesmente fez uma invocação dos elementais do ar, que são os silfos, e desarmonizou toda aquela feira que se encontrava ali, né, nas portas e no interior do templo. Então, ele fez aquilo de propósito para ele ir à presença de Caifás, porque ele precisava falar com Caifás, ele precisava alertar Caifás dos problemas que ele estava vendo e Caifás, né, não estava tomando nenhum tipo de iniciativa. Né? E foi basicamente uma das coisas que levou o povo judeu a praticamente pedir, né, por Barrabás, né, tirando Jesus da possibilidade de salvação, foi por causa da interferência comercial que Jesus fez exatamente nesse momento que ele planejou, ele pensou, porque ele queria ir a Caifás para poder alertá-los. Então, isso é fundamental, você não reagir instintivamente, e pegando o exemplo do nosso Mestre Jesus, como eu dei agora, que ele nunca reagiu. Né? Utilize-se do método identificado por você, você que sabe a melhor maneira de não reagir, conta até 10, sai de perto daquele problema. Né? Então, cada um tem uma forma de conter esse impulso de reação. Respire, né? Faça a respiração padrão 1, 2, tá? Pense e haja. Então, outra dica para quem vai fazer o curso ou fazer o tratamento com apometria, que a casa deve passar isso para ela. Faça o evangelho pelo menos uma vez por semana. O evangelho no lar é fundamental. Por quê? Muitos dos problemas que a gente, às vezes, trata na apometria são problemas que estão situados no lar. São problemas que estão ali, né, cheios de energia deletéria pregada nas paredes, até porque as energias deletérias elas são densas. Elas têm, vamos dizer assim, um processo gravitacional de estar junto a outras coisas densas, né? Como se houvesse uma atração. Então, se você olhar, o Evangelho do Lar, ele limpa todas as paredes, limpa o teto, limpa o solo, né? E purifica aquele ambiente.
E, por muitas vezes, fazendo isso, ele impede a presença de irmãozinhos ignorantes ainda na busca de ou vingança ou simplesmente de gratificação de sentidos. Então, o evangelho no lar é fundamental. Cultive a paz para si e seja pacificador. Então, lembrando, né, o nosso mestre Jesus, quando, né, nas colunas de Corum Ratim, né, quando ele faz o Sermão do Monte, ele não disse pacífico, né, que os mansos e pacíficos herdarão a terra, como a grande maioria das Bíblias traduz. Está equivocada. Quando você vai ver em hebraico, não é mansos e pacíficos, é mansos e pacificadores, ou seja, são aqueles que cultivam, que produzem, que estão sempre buscando a paz, não só como protagonista, mas irradiando a paz nos ambientes em que convivem, tá certo? Com todas as pessoas, em todos os momentos. Então, é outra recomendação para quem vai fazer o tratamento da apometria. Perdão, né? A palavra perdão vem do latim perdonare, per significa todo, né? Que vai ao grego também, e donare significa doação. Então, o que é perdoar? É você não querer retribuição, vamos dizer assim, não é do esquecimento, é da não busca da vingança, não busca da justiça pelas suas próprias mãos. Então, quando uma pessoa perdoa, na realidade, ela não fica magoada mais. Ela se isenta dessa mágoa. Por quê? Porque a mágoa, na realidade, é uma forma de você estar remoendo alguma coisa que alguém lhe fez. Então, quando você perdoa, você quer o bem daquela pessoa, você entende, né? Você verifica a fragilidade daquela pessoa naquele momento e você a perdoa. Ou seja, você fala, olha, ela estava num momento de desequilíbrio. A fragilidade, né, é muito maior do que, às vezes, a maldade. Né? Nós somos muito mais frágeis, né, do que maus. Então, essa fragilidade lhe trouxe, por muitas vezes, uma ação, uma atitude impensada. Então, o perdão é compreender isso, certo? Quem é que vai sair ganhando? Você. Beba mais água, é uma outra coisa que tem uma dicasinha, né, no nosso lar, quando o André Luiz coloca ao lado da mesa do marido da ex-esposa dele, né, porque depois que ela desencarna, ela casa de novo, e ele fica um pouco chateado, né, porque vê lá, mas ele estava muito adoecido. E uma das formas de tratar foi através da água. Então, através da harmonia do ambiente, a água é fluidificada e a água faz um bem danado. Né? A ciência da Terra ainda não consegue entender, não tem parâmetros de estudo para entender que a água ela faz uma espécie de atração de fluido vital. Então, quanto mais água você beber, melhor, mais possibilidade de renovação você terá no corpo sutil e, posteriormente, comprometendo também ou passando isso para o corpo físico. Então, beber mais água também é muito importante. Assista uma palestra por semana, tá? na casa, né, que vai estar implementando a apometria. Né? Eu recomendaria, quando eu comecei a trabalhar como médium, foi no Francisco de Paula, lá na Tijuca. E eles tinham uma coisa que eu achava fantástica, né, que eu passei a admirar e passei a recomendar isso. A pessoa só ia, por exemplo, uma mesa mediúnica, não tinha apometria naquela época, né, acho que até hoje não tem, ela só ia para um trabalho mais específico depois que ela carimbasse 8 palestras, eu não se me engano se era 8 ou 10, para que ela pudesse ser encaminhada posteriormente. Por quê? Porque muitos problemas que a pessoa vive são sanados na própria palestra. Eu te diria que 50% dos problemas que eu trato, por exemplo, em atendimentos na Umbanda, 50% seriam perfeitamente tratados numa palestra. Tá? Mas a grande maioria dos centros de Umbanda não tem a prática da palestra semanal. Então, eu recomendo a palestra semanal e que
né, se adote algum processo para que as pessoas, quando forem à apometria, realmente elas já estejam praticando tudo isso aqui, né, para que a espiritualidade possa focar exatamente no problema central. Porque a grande maioria dos problemas são periféricos, que se resolveria com o despertar de consciência. Tá certo? Então, o que eu recomendo? Imprima essa folha, tá? Tenha uma sempre com você, tenha uma, né, ao lado de sua cama, visível. Leia sempre para você se lembrar, se educar e conseguir realizar. Isso não serve só para o assistido, serve para todos os médiuns. Tá certo? Então, essa é a recomendação que a gente daria para os assistidos nesse conceito de ser preparado para o trabalho de apometria. Marco, o médium também tem que ser preparado? Sim, o médium também tem que ser preparado. E como é que eu trabalho o médium para a apometria? Vocês vão ver, né, nessas 3 aulas, eu vou deixar claro que o médium ele tem que entender cada parágrafo do decreto. Ele tem que saber criar a ideoplastia de cada parágrafo do decreto. Por isso é que eu coloquei 3 aulas, para a gente trabalhar com tranquilidade e todos entenderem essa necessidade de esclarecimento, não só para os assistidos, mas também para os médiuns. Os médiuns têm que estar criando a ideoplastia, porque faz a corrente se tornar mais forte. Outros esclarecimentos e orientações para o trabalho de apometria. Tá? Então, aqui é como se fosse a casa, né, que estivesse, vamos dizer assim, orientando aqueles que estarão aptos ou que estarão sendo voluntários para o trabalho de apometria. Então, eu vou ler para que vocês possam ter noção, né, posteriormente, se vocês vão alterar alguma coisa. A casa, ou o centro, ou o terreiro tal, aí você vai colocar o nome do centro, né? É uma casa espiritualista. Marco, eu quero colocar que é uma casa espírita. Bote. Tá? Eu gosto de dizer que é uma casa espiritualista, por quê? Porque você evita que muitos espíritas de carteirinha digam que Kardec não falou de apometria, né? É uma ignorância atroz, porque Kardec não teve, só teve 13 anos para trabalhar, mas para evitar conflitos, né? Diz que é uma casa espiritualista e tem todos os seus trabalhos fundamentados na doutrina dos espíritos. O espiritismo é a doutrina dos espíritos, a Umbanda é a doutrina dos espíritos, e outras casas que, na realidade, acreditam na vida após a morte e acreditam no, vamos dizer assim, no cooperar da espiritualidade bondosa para que a gente possa traçar os melhores caminhos para a nossa vida, que deram origem a inúmeras crenças e doutrinas esotéricas. Repara que esotérica está com S. Esotérica com S é diferente de exotérica. Esotérica com S significa ciência, religião e filosofia, que é exatamente, né, o que Kardec colocou. Exotérica é só a parte religiosa. Então, quando uma casa espiritualista se propõe a fazer um trabalho de apometria, ela está deixando claro que ela está dentro do parâmetro esotérico com S. Ela está dando parte da filosofia, religião e ciência, porque se você fizer uma análise sob a ótica da física, muitas das coisas que são faladas nos decretos são física quântica. Isso aconteceu tanto no Oriente quanto no Ocidente, em todos os tempos na história da humanidade. Tá? Então, o que você está vendo nesse material aqui agora? Uma forma de esclarecer o porquê que a gente adota a apometria. Por que a gente, na realidade, traz crenças de doutrinas esotéricas? Porque a apometria ela está sendo revelada, principalmente a apometria por decreto, coisa de década de 50, 60 para cá, né? A apometria de uma forma geral e a apometria por decreto na última década, praticamente. Então, quando você se propõe a fazer isso, você tem que deixar claro que isso não é uma coisa trazida por uma pessoa, simplesmente foram os espíritos que revelam isso, porque a apometria era uma das formas de trabalhar, por exemplo, em Atlântida. Então, a medicina de Atlântida
conjugava o conhecimento da parte física com a parte do corpo sutil, né? Que é por onde caminha a nossa própria medicina, né? Daqui a algumas décadas, a gente vai começar a ver médicos que vão entender também da anatomia e da fisiologia do corpo sutil. A apometria trata das doenças da alma, englobando possíveis traumas, dificuldades, fobias, entre outras sequelas adquiridas nesta vida ou em vidas passadas, de forma a reestruturar a psique humana, objetivando a saúde física, mental e espiritual. Repara, objetivando não significa que vai tratar com o resultado da cura. Isso é muito importante, a pessoa ter esse despertar de consciência, porque a cura depende de uma série de fatores. Além do conceito do merecimento, você precisa da espiritualidade coadunada ao trabalho para oportunizar a cura. Então, se houver merecimento, chegamos ao objetivo final. Caso não haja a cura, Marco, o que acontece? Aquela pessoa, karmicamente falando, precisa passar por aquela doença para poder purgar, para ter um tempo hábil para refletir. Né? Se você reparar, os processos que te levam à doença são todos processos que, na realidade, são reajustes kármicos, né? E eles fazem você refletir sobre a vida, fazem você refletir sobre a tua relação com você mesmo, com o próximo. A doença ensina muito, né? Então, a gente nunca sabe se aquele tratamento vai levar aquele paciente, aquele assistido, ao processo de cura. Porém, mesmo que não leve ao processo de cura, leva ao processo de despertar de consciência, leva ao processo de entender-se melhor, autoconhecimento. Então, esse conceito traz um conforto. Quando você entende o porquê passa por uma determinada doença, por um determinado problema, que é sempre aprendizado, você passa a continuar com a dor, tá? Mas você não sofre. Como diria Joana de Ângeli, o sofrimento é opcional, a dor não. A dor faz parte do nosso processo de aprendizado, mas o sofrimento é opcional. E nossa forma de trabalhar, isso é a casa falando para o assistido. É necessário que o assistido, /paciente, fique atento a tudo que é falado pelo operador dos trabalhos. Então, olha o que a gente está falando. Que o paciente, né, que o assistido, ele tem que estar ali, escutando. Marco, isso contraria um monte de casos que eu já vi, que quando ele vai ser tratado, se coloca, às vezes, até um fone no ouvido daquela criatura, daquela pessoa, para que ela não escute nada. A apometria, por decreto, difere disso. Ela traz o conceito de despertar de consciência. Então, que a casa deixe claro que aquele que vai ser assistido escute, ouça com atenção e processe tudo aquilo que está sendo falado, por muitas vezes acompanhando até por criações videoplásticas, ou seja, criando imagens mentais daquilo que está sendo falado. Então, né, por muitas vezes vai repetir mentalmente o que ele está ouvindo. Então, esse processo que está em azul aqui é que é o protagonismo no tratamento. Eu te diria que nas próximas décadas, né, segundo Joana, entre 54 e 57, lá, a gente começa a adentrar no mundo de regeneração, acho que é mais 57, né, que a Joana fala. Os processos todos de tratamento serão processos de consciência. Né? A pessoa tem que estar consciente, não é simplesmente, não, estou aqui, né, e as pessoas vão me tratar. Mas como vai te tratar? Só pode te tratar se você quiser, só pode te tratar se tiver merecimento, só pode te tratar se você tiver um despertar de consciência que você precisa mudar suas atitudes, suas palavras, suas emoções, seus pensamentos, para que você possa receber, né, esse tratamento e o tratamento seja eficaz. Eficaz enquanto resultado e eficiente enquanto processo.
Então, isso acelera o processo de tratamento, pois ele conta com a ajuda e o protagonismo do próprio assistido. Da mesma forma que antigamente se chamava o médium de instrumento, de cavalo, hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia, é só você relembrar Dona Maria Modesto Cravo, que ela diz que a mediunidade do século XXI é mediunidade de parceria. O médium tem que estar presente mentalmente em tudo aquilo que acontece. O médium tem que estar preparado para o trabalho mediúnico. O médium tem que estar em condições para o trabalho mediúnico, porque isso também acelera o trabalho mediúnico. Então, na realidade, a apometria por decreto traz essa responsabilidade também para o assistido. Por quê? Nós sabemos que nenhum remédio te cura. O processo de tratamento e, se houver merecimento, cura, é um processo de autocura. Somos nós que nos curamos. Somos nós que, com a mudança de atitude, de palavras, pensamentos, que geramos novas proteínas, novos processos enzimáticos para que a cura se processe. Somos nós que somos responsáveis pela nossa cura. É aquela piada que o fulano quer emagrecer e vai na academia e pede para o professor treinar para ele. Você treina para mim de segunda a sexta, todo dia, 2 horas por dia, eu vou ficar em casa lá aguardando. Né? Não vai adiantar. Porque, na realidade, se você quer emagrecer, quem tem que fazer o trabalho é você. Se você quer se curar, quem tem que fazer o trabalho é você. Não é o outro. Então, já passamos dessa época. Então, a apometria por decreto traz exatamente essa necessidade de protagonismo do paciente. Nosso atendimento acontece através da corrente mediúnica, explicando lá para o assistido. Assistida pela espiritualidade benfeitora, e cada consulente é assistido por um médium. Lembra, quando a gente fala da apometria por decreto, né? Tem, por exemplo, várias cadeiras, né? Está exatamente aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Formas de trabalhar na apometria. Aqui, ó. Você tem as cadeiras, né? Que é esse azulzinho, e o médio está atrás, ó. Os médios estão atrás. O operador está ali, tá? Então, quando o pessoal entrou na sala, bom, vai até a cadeira número 1, né? Preencheu, ok. Então, começa-se o trabalho. Então, quando você entende essa necessidade que um médium vai estar assistindo você, mas o trabalho é feito através de uma corrente mediúnica. São os médiuns juntos, invocando a espiritualidade maior através dos decretos e plasmando coisas, é que o trabalho se faz. Então, é de um poder e de uma segurança infinitamente superior ao tratamento quando ele acontece individualizado, por exemplo, de um grupo pequeno com um paciente deitado numa maca com um fone no ouvido. Tá certo? Então, a apometria por decreto ela é um tratamento do século XXI já. Tá certo? E o médium tem que estar, vamos dizer assim, consciente dessa sua responsabilidade de se preparar para o trabalho. Porque uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, dessa forma, todos têm comprometimento com o trabalho. Todos têm responsabilidade para a execução bem feita do trabalho. Independente do problema particular de cada assistido, nosso planeta atualmente vive em um período de transição, em um mundo de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, onde é necessário adquirirmos novos hábitos no pensar, falar, agir e sentir, manifestando inteligência emocional para com todos e em todos os momentos. Exatamente aquilo que a gente falou, né, no slide anterior. Então, é o que a gente coloca aqui embaixo, considerando esse último parágrafo, torna-se imprescindível a prática das recomendações para o tratamento dos assistidos no slide anterior. Então, quando você pensar em implementar a apometria por decreto, pense que você tem a responsabilidade de preparar e treinar os assistidos através de uma palestra,
para que eles possam entender como eles devem proceder durante os trabalhos. E também treinar os médiuns. A diferença é que os médiuns você treina o próprio decreto, né, onde ele vai não só identificar cada parágrafo, mas também iniciar a projeção mental para que a corrente seja fortalecida. Bom, vamos falar agora de uma coisa que está, para quem já leu os decretos, você vai reparar que um dos últimos parágrafos do tratamento é: se houver necessidade que a espiritualidade médica traga os MOF, micro-organizadores florais. E que esses MOFs, na realidade, né, o que eles são? Ele é como se fosse um chip, tá? Onde eles trazem pulsos, onde pode disciplinar, pode controlar uma tendência, tá certo? E, normalmente, quando você trabalha na apometria por decreto, você não sabe, às vezes, né, o médium não sabe qual o problema daquela pessoa que está na tua frente. Né? Você está em pé, ela está sentada na cadeira. Então, para isso existe o MOF3. O que é o MOF3? Vou botar aqui, depois eu volto aqui. Aqui, ó. É um MOF, né, onde ele é programável. Então, existem os 30 MOFs estão aqui, ó. Certo? Poxa, Marco, se eu souber o problema daquela pessoa, bota um MOF específico. Se você não souber, né, e como na apometria por decreto você não vai fazer um diagnóstico de cada um, então você sempre vai trabalhar com o MOF3. Por quê? Porque a espiritualidade médica vai saber exatamente que tipo de informação vai colocar em cada pessoa. Porque as pessoas podem estar uma do lado da outra, mas uma tem um tipo de problema, a outra tem outro tipo de problema. Tá certo? Então, vamos voltar aqui. Sair daqui e voltar para a forma mais fácil. Aqui. Vamos explicar, então, o que são os MOFs. Né? Como a gente já falou, são implantes extrafísicos. Tem uma forma hexagonal, né? Vocês já viram ali quando eu botei, mas eu vou colocar de novo, que são programados pela espiritualidade. Esse programado é o caso do MOF3. Podendo ser colocados com auxílio do médium, no Sushuma. Se você olhou o decreto, você vai ver que tem um comando. São 3 comandos, onde o médium faz exatamente o quê? Vamos dizer assim, o declarar do momento em que o MOF é inserido, tá? E na hora que ele é ativado. Tá lá no finalzinho, né? A gente vai poder ver isso com muita propriedade. Normalmente, os MOFs são colocados ou na altura do bulbo, né? Que é abaixo do encéfalo, aqui no início, onde tem o Atlas, né? Que é a primeira vértebra da coluna vertebral. Né? Então, tem o bulbo, né? E logo abaixo inicia, né, a coluna vertebral. Então, normalmente é colocado ali. Por quê? Porque é exatamente a entrada do Sushuma, que é o canal energético principal de todo ser humano. Tá certo? Então, é ali que normalmente ele é colocado. Por quê? Ele irradia para todo o Sushuma, passando pelos talos energéticos do chakra e vitalizando os chakras e, posteriormente, disciplinando ou corrigindo qualquer eventualidade energética que possa estar causando desequilíbrio. Lembrando que os MOF quase sempre são utilizados para problemas emocionais. Se você olhar, por exemplo, os últimos livros do Divaldo, ele diz que a grande mazela do século XXI são os problemas emocionais. É o estresse, né? É a depressão, que por muitas vezes leva ao suicídio. Então, os MOFs são maravilhosos para tratar esses problemas emocionais. Marco, então eu não vou usar um MOF, por exemplo, uma pessoa que tem um problema físico, num rim ou num baço? Não. O MOF, basicamente, ele é um desequilíbrio emocional. Tá certo? Então, muitas vezes pode acontecer da espiritualidade sendo conhecedora ali, né, vendo o raio-x
daquela pessoa que está sendo tratada, porque está lá o médium, está o paciente, e a espiritualidade está ali. Não pensa que é um espírito, não. Normalmente é um para cada cadeira, né? É um grupo de espíritos benfeitores, né? Por muitas vezes médicos, que estão ali auxiliando-nos para que o trabalho seja bem feito. Então, às vezes, tem algum órgão que está em desequilíbrio que foi causado por uma emoção desequilibrada. Então, eles colocam o morfem ali próximo, né, no chakra que corresponde àquele órgão. Tá certo? O objetivo de tais implantes é oportunizar a reharmonização dos níveis de consciência e reequilíbrio energético no tratamento e, se houver merecimento, na cura do corpo físico em harmonia com os corpos sutis do assistido. Reforça aquilo que a gente vem falando. O implante dos MOF, pela espiritualidade superior, se utiliza de partículas da matéria escura, contidas no que chamamos genericamente de éter do nosso orbe. Então, a primeira vez que essa palavra veio à tona foi através, né, do Leon Denis, né, e posteriormente Kardec também utilizou, e outros espíritos, Emmanuel, André Luiz, sempre utilizaram. Na realidade, o éter, nós sabemos hoje que é matéria escura, corresponde a 23% de tudo que existe no universo. Então, 4% é matéria conhecida, 23% matéria escura e 73% energia escura. É óbvio que todos esses contextos, que formam 100%, estão presentes, por exemplo, numa célula. Uma única célula, um único átomo, 99,9% de um átomo é espaço. E o que tem nesse espaço? Tá? Existe matéria, né, que nós conhecemos, que é a nossa tabela periódica, que é 4%. Existe matéria escura e tem energia escura. Então, por isso é que a espiritualidade consegue, né, eles são conhecedores disso, eles se utilizam dessa matéria escura para poder fazer o quê? A correção. Se você olhar, o perispírito nosso, né, quando encarnamos, ele é retirado do orbe que você vai reencarnar. Ele é retirado da onde? Da matéria que conhecemos? Claro que não. É retirado da matéria escura. Lembrando, energia, né, escura, ela vem se adensando na energia escura, tem a característica de expansão, e aí ela vai para a matéria escura, né? Quando ela chega na matéria escura, ela começa a adensar, e quando começa a adensar, começa a fazer o quê? O conceito de atração. E aí forma a matéria conhecida. A gente viu isso em aulas passadas. Então, essa energia, né? Essa matéria escura que é apresentada sob a forma de flores, através dos MOF, ela é misturada com o ectoplasma do médium que trata o paciente. Puxa, Marco, peraí. Então, quando a espiritualidade faz a inserção de um MOF, ela precisa do ectoplasma do médium para poder fazer a aderência naquele corpo sutil do paciente. Por quê? Porque o MOF é matéria escura. Se simplesmente o espírito fizer a programação lá, né, através, como se fosse um chip, né, e tentar colocar, vai passar direto. Não vai ter aderência. Por quê? Porque precisa de uma matéria similar ao corpo sutil do assistido. O que é essa matéria? É o ectoplasma exalado pelos médios. Então, os médios são doadores de ectoplasma na hora que está sendo colocado o MOF. Por isso, o médio tem que estar em equilíbrio total, para que o ectoplasma dele seja um bom ectoplasma. Né? Se o médium fumou, se o médium bebeu, se o médium teve atividade sexual, se o médium não fez as coisas no conceito de purificar seu pensamento, suas emoções, o ectoplasma dele vai estar um lixo. E aí, o que os espíritos fazem? Às vezes tem que pegar da assistência, né, de outros ali assistidos ou de outros médiuns, porque eles necessitam do ectoplasma para fazer essa aderência, para inserção na fixação, né, do corpo sutil do assistido. Então, o trabalho é sério. Após o implante do MOF no paciente, sua atuação energética se dá aos poucos, como nos moldes da homeopatia. Ou seja, pequenas cargas, como se fossem pulsos eletromagnéticos que vão sendo
dinamizados por essa essência floral. Chamar, olha que legal, a essência floral que você está falando, vamos fazer um similar, é com as flores do nosso planeta. Todas as doenças que nós conseguimos verificar no nosso planeta, elas têm cura através do quê? Da flora, através das plantas, né? Através das coisas que estão no próprio planeta. Puxa vida, então, é uma tecnologia extremamente avançada, os MOF. Tá? E eles vão, como dizer assim, eles não são carregados de uma hora para outra, né? Como se fosse um quantum. Né? Eles vão devagarinho, como se fosse uma coisa homeopática, liberando os pulsos eletromagnéticos para que haja o quê? Uma renovação das atitudes, das palavras, dos pensamentos, das emoções, e até dos sentimentos, né? Principalmente os sentimentos mais nobres que precisam ser cultivados. Então, essa relação, que na realidade é vivida pelo assistido, é um processo reeducativo, mas ele tem que estar fazendo aquilo que nós colocamos lá no primeiro slide. Porque não adianta você dar um remédio para uma pessoa, né, ou tentar fazer o tratamento dela, se ela por si só não está fazendo nada para se ajudar. Aquele slide número 1 que a gente botou lá, é exatamente a autoajuda, como é que ela se ajuda para que o MOF possa ajudar ela. Né? Aquela história, se ajuda, que a espiritualidade vai te ajudar. Se você não fizer nada, dificilmente o tratamento que a espiritualidade vai oportunizar a você vai ter algum tipo de efeito. Por quê? Vai perpassar. Né? Vai fazer igual os neutrinos fazem diariamente no planeta Terra, perpassa pela Terra. Tá certo? É óbvio que isso deixa alguma consequência, mas no caso do corpo físico, não deixa consequência nenhuma. Né? Os neutrinos perpassam diariamente pelo nosso corpo, nada acontece. Da mesma forma, isso aconteceria também com os tratamentos que a espiritualidade nos traz. A verdadeira cura de qualquer ser humano sempre depende da sua reforma íntima. Isso é fundamental entender. Que é exatamente aquele contexto do primeiro slide. Em grego, organizar, vem de organizadores, né? Traduz-se como diatete. No campo da medicina holística, criou-se o termo diatesterapia para estudar seus benefícios. No tratamento apométrico, os MOF são muito ativos e benéficos, principalmente quando associados à despolarização de memória. Então, vocês vão ver que quando a gente vai fazer, por exemplo, né, durante os decretos, a despolarização de memória, normalmente, quando o operador fala 1, 2, né? Então, o que o médico faz? Ele está com as duas mãos lateralizadas no hemisfério do cérebro do paciente e ele troca as mãos. Por que isso é necessário? Porque nós temos um tipo de polaridade, mão direita e mão esquerda, né? E o paciente também. Então, quando você faz isso, você desequilibra as memórias, vamos dizer assim, que estão contidas no corpo mental, principalmente no corpo mental inferior, você desestabiliza aquelas memórias. Então, você despolarizar um estímulo de memória significa que você vai retirar, durante um determinado tempo, aquelas memórias que, por muitas vezes, trazem problema para a atual encarnação. E não se esqueçam, nenhum trabalho de apometria no planeta, e nenhum planeta, e vários outros planetas, você tem acesso ao corpo búdico. O corpo búdico é como se fosse a caixa preta do ser encarnado. Tá? Ninguém tem acesso a ela. Tá? Só o próprio espírito. Então, tem gente que, né, acha que eu não vou despolarizar a memória, porque eu vou aviltar, eu vou fazer uma agressão ao espírito, porque eu vou estar retirando as memórias do corpo búdico. Isso é uma ignorância. Nós temos acesso ao corpo mental inferior, principalmente, e às vezes no superior, mas a grande maioria no corpo mental inferior, que é onde estão exatamente as mazelas. Tanto é que existe, né, a gente sabe, sequestro do corpo mental inferior. Né? As trevas
o uso de tecnologia, já conseguem fazer sequestro. É só você ler, né, da trilogia Guardiões do Karma, Guardiões do Amor e Guardiões da Verdade, o terceiro livro do Vanderlei Oliveira, fala exatamente isso, do sequestro dos corpos mentais inferiores, principalmente daqueles que estão próximos a desencarnar. Né? Por quê? Eles ficam sequestrados, quando a pessoa desencarna, o corpo mental inferior, ele gravitaciona, ele puxa, ele atrai, né, o corpo espiritual, e a pessoa já praticamente está se tornando escrava ali dos trevosos. Tá? Então, não vou entrar em detalhe, mas quem quiser saber mais sobre isso, eu recomendo o livro pela psicografia do Vanderlei Oliveira, que é Guardiões da Verdade. É um livro muito interessante e traz informações que normalmente você não lê em outros livros. E isso é verídico. Nós constatamos isso, eu já constatei isso em trabalhos apométricos. Certo? E nosso curso de apometria, sob a luz da doutrina dos espíritos, né, que é o nosso curso, com foco na apometria por decretos quânticos, utilizamos o MOF3, olha o que eu falei, por ser um MOF que pode ser programado pela espiritualidade amorosa, conforme a necessidade do assistido. Porém, em casos de tratamento apométrico em pequenos grupos, onde o paciente foi diagnosticado em ficha de anamnese, os médios podem comandar um MOF específico para tratamento do problema identificado. Então, apesar do nosso foco, do nosso curso ser na apometria por decretos quânticos, eu também estou dando a vocês possibilidades de implementar a apometria normal, né, que o Godinho, vamos dizer assim, trabalha muito bem lá no Sul, né, no Ramatiz lá do Sul, e que o Lacerda preconizou inicialmente. Né? Tanto o Lacerda quanto o Godinho e outros que escreveram sobre a apometria, eles não citam a apometria por decreto. Tá certo? Então, a apometria por decreto é uma coisa nova, uma coisa extremamente segura que a espiritualidade nos traz, e daqui a pouco vão surgir livros aí falando sobre isso. O tempo de tratamento através do MOF, como já afirmamos no slide anterior, depende muito da reforma íntima do paciente. Aquela história, não adianta a espiritualidade colocar um MOF para corrigir alguma coisa, o paciente não está na reforma íntima. O paciente está simplesmente se lixando para o que sai da boca dele, do que ele pensa, a forma que ele age perante terceiros e por aí vai. Então, vai ter pouca, vamos dizer assim, vai ter pouca utilidade o MOF, né? Em pouco tempo ele vai se dissolver, podendo se estender por anos ou atingir seu objetivo em horas, dias ou poucas semanas. Ou seja, a reforma íntima vai facilitar a correção de um problema emocional. Vai depender de quem? Do próprio paciente. Pode levar anos, tem pessoas que ficam anos em tratamentos em casas espirituais, né? Eu costumo dizer, às vezes, quando eu estou fazendo tratamento na Umbanda, que a pessoa, de uma semana para outra, ela volta com o mesmo problema. Eu falo, mas peraí, meu filho, eu não te orientei a fazer isso. Ah, mas eu não tive tempo. Você não tem tempo para você mesmo? Como é que você quer se tratar? Aí vai no terreiro para tomar. Então, pessoas que procuram o centro espírita para tomar passe. Toma passe e bebe água fluidificada. Aí sai dali e assume o déspota que é com a família, né? Com as irresponsabilidades para consigo mesmo. Quer dizer, a gente já passou dessa época. Né? Então, a pessoa tem que ter comprometimento com a sua melhora. A cada comparecimento do assistido nas sessões de apometria por decretos quânticos, havendo necessidade, o MOF é reforçado e até trocado pela espiritualidade médica. Muita gente podia, Marco, um trabalho de apometria por decreto, normalmente, isso pode ser diminuído ou pode ser aumentado, que eu vou falar. Mas, normalmente, com 12 sessões, a pessoa fazendo a sua reforma íntima e, né, fazendo o que a gente está orientando ali, ela obtém êxito. Então, nós estamos falando o quê? De em torno de 3 meses. Então, em 12 sessões, ela vai ter um tratamento que pode se tornar extremamente eficiente enquanto processo e eficaz enquanto resultado. Mas vai depender dela. Pode ser encurtado ou pode ser
né, estendido, vai depender da própria pessoa, da vontade dela domar suas más inclinações, suas más tendências, e por aí vai. Caso o MOF atinja seu objetivo no tratamento do paciente, não é necessário nenhum tipo de trabalho no Sushumna. Poxa, Marco, peraí, eu não preciso retirar o MOF? Não. O MOF, por si só, ele é automaticamente desativado e desintegrado, retornando as suas partículas e, posteriormente, as suas energias que foram utilizadas no implante para o orbe. Puxa, que coisa bacana, né? A espiritualidade coloca uma coisa que é utilizada durante um tempo, a pessoa fazendo a coisa correta, a cada sessão que ela vai lá, isso é reforçado, ou automaticamente aquilo é desativado, não precisa fazer nada, tá? E não atrapalha absolutamente nada. A título de curiosidade, a primeira vez que os MOF foram apresentados à comunidade espiritualista encarnada ocorreu durante o 3º Congresso Brasileiro de Apometria em Lages, em Santa Catarina, um trabalho apresentado por Cairo Bueno de Camargo. Então, repara, como eu falei, é coisa da última década, é recente isso, tá? Se você comparar com os outros tratamentos que nós já conhecemos, estão aí. Esse tipo de tratamento que nos foi trazido pela espiritualidade amorosa pode ser complementado com os florais de Bach. Opa! Marco, tem um complemento? Isso é necessário? Não. Puxa, mas se a pessoa realmente está interessada em acelerar o seu tratamento, né, melhorar de uma forma mais rápida, eu recomendo os florais de Bach. Né? Eduard Bach, ele nos apresentou 38 essências, que eu coloco aí numa tabela, vocês vão ver já já. Porém, não existe essa obrigatoriedade. Poxa, Marco, eu quero fazer só um trabalho de apometria, eu não quero me tratar com florais de Bach. Não tem problema, faça só, né, o trabalho apométrico que você vai estar, se tiver em reforma íntima, no caminho muito bom. Marco, eu estou na reforma íntima, estou indo às sessões da apometria, eu quero acelerar esse meu tratamento, essa minha cura. Eu recomendo, então, que você use os florais de Bach. Bom, aqui está exatamente, né, a forma como a espiritualidade nos apresenta os MOF. Tá? Então, repara que ele é de forma hexagonal, né? Olha aqui, ó. Tá certo? E aqui tem, né, aqui dentro, foi uma forma que eu encontrei, de colocar que existe uma essência, existe um princípio ativo tirado de flores, através de partículas, né, que nós não conseguimos detectar. Aí estão todos os florais, né, os MOFs, são 30 MOFs, que nós já conhecemos. Marco, pode ser que daqui a 2 anos, 3 anos, você dê esse curso novamente e já não vão ter só 30, vão ter 40, vão ter 50? Sim. Se você pegar o livro do Ramatiz, sobre a apometria, se eu não me engano, ele só apresenta 17 MOF. E aqui a gente já está apresentando 30. Tá? Cada um com uma função específica. Olha, depressão, né? Abuso na infância, sistema imune. Quer dizer, cada um tem uma utilidade. Marcos, se eu não souber, o que eu faço? Coloca, né? Eu faço o decreto para o número 3, que a própria espiritualidade vai inserir as partículas necessárias para serem processadas conforme essa possibilidade. Ou seja, o MOF3 ele é programável. Marco, eu estou fazendo além da apometria por decreto, a casa onde eu trabalho também vai fazer a apometria, aquela, vamos dizer assim, natural, de gênese, né? Aquela primordial, aquela que iniciou o que a gente chama hoje de apometria. Então, você pode se utilizar, né, exatamente sabendo o problema do assistido, porque vai ter uma ficha, né, de anamnese, um diagnóstico, você pode comandar exatamente a implementação de um MOF específico conforme o problema da pessoa que está sendo tratada. Tá certo? Bom, vamos ver os florais de Bach. Só para lembrar, Eduard Bach, né, nasceu, né, em 1886, no subúrbio, né, lá na Inglaterra. Desde criança ele demonstrou um grande amor e sensibilidade pelas flores, pela natureza, ele sempre gostou disso. Aos 20 anos ele ingressou para a Faculdade de Medicina, tá?
e se graduou, especializando em bacteriologia, imunologia e saúde pública. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele clinicou com muita dedicação, tá? Foi responsável por mais de 400 leitos de feridos da guerra. Né? Isso evidenciou para ele uma atitude, uma forma de pensar que os pacientes eram muito mais importantes do que as próprias dificuldades que eles apresentavam, ou seja, conhecer o histórico do paciente. Tá? Repara que ele vai na mesma linha do Hahnemann. Né? Então, em 1917, ele foi acometido por uma doença que os médicos disseram que era incurável, recebeu um diagnóstico dizendo que só teria 3 meses de vida, tá? E ele abandonou tudo, tá? E foi se dedicar às investigações médicas, ou seja, ele mesmo passou a estudar os problemas dele. E, para a surpresa dele, ele ficou completamente curado. Essa experiência que ele teve, né, de se curar, mudando suas atitudes, né, suas formas de agir no mundo, ou seja, ele estava focado nele, não na doença. Né? Como diria o pai da medicina, né, que o foco de tratamento não é na doença, é no paciente. Até hoje, muitos médicos não entendem isso ou não praticam isso. Né? Então, ele viu que as emoções tinham uma possibilidade de reestruturação da psique e, posteriormente, a reestruturação do próprio corpo físico. Então, ele começou a entender melhor sobre isso e viu que as flores tinham essa capacidade. Né? Então, ele foi muito influenciado por Hahnemann, né, que é o pai da homeopatia, e ele inicia esse processo criando vacinas orais com a técnica homeopática, tendo grande aceitação no meio médico. Olha que bacana a história do Bach. Né? Em 29, aos 43 anos, ele já estava, né, era conhecido, tinha um êxito profissional em toda a Europa, era muito respeitado. E entre os anos 30 e 34, ele descobriu 38 remédios florais. Ele começou a escrever, né, sem dúvida nenhuma, apoiado, né, e inspirado pela espiritualidade, ele começou a fundamentar essa nova medicina, que são os florais. Retornando às suas atividades médicas de tratamento, agora utilizando seus florais, ele pôde constatar inúmeros casos, né, que foram bem sucedidos. Em 1936, olha que coisa bonita, disse a um de seus colaboradores, né, já tinha, né, feito os florais, escrito tudo, minha tarefa está concluída, minha missão neste mundo está terminada. Poucas semanas depois, ele fala isso, ele desencarna, dormindo aos 50 anos, em 27 de novembro de 1936. Então, repara, ele encarnou com essa tarefa de trazer à tona para a medicina, para a ciência, que as flores têm capacidade curativa. Puxa vida, né? Então, isso consta no mundo espiritual, mas também consta no mundo físico. Né? O Bach foi o protagonista disso. Esse legado que foi deixado pela humanidade, né, por esse nobre espírito, não tem precedente. Esse conhecimento profundo sobre a possibilidade de tratamento e, se houver merecimento, a cura de doenças da humanidade, através de florais, nos é reavivado pelos abnegados espíritos comprometidos com o processo de cura planetária, através dos MOFs, que a apometria, por decreto, nos traz com muito amor. Apesar de sabermos que o florais de Bach não tem nenhuma contraindicação por serem inofensivos à saúde humana, podendo mesmo serem administrados por automedicação de quem tenha autoconhecimento e lucidez em identificar suas necessidades emocionais, recomendo que este complemento ao tratamento apométrico seja feito por um terapeuta em homeopatia e ou florais, a fim de evitar perda de tempo para os tratamentos inóculos. Ou seja, procura um terapeuta ou um médico, né, que tenha especialização em florais para você fazer a coisa correta. Né? E eu te digo isso com muita propriedade, eu estudo homeopatia hoje em dia. Né? Eu estou me tornando ainda, eu estou longe, estou mais ou menos na metade do curso, eu vou me tornar um terapeuta homeopata. Eu acredito nisso. Eu acredito fielmente, tá, nesse contexto. Porém, ele é como exatamente o Hahnemann preconizou para a homeopatia. Ele é pequenas doses e
aparentemente, parece até que não produz efeito, porque o tratamento é de médio e longo prazo. Vale enaltecer que os florais de Bach podem ser utilizados concomitantemente com outros tratamentos e remédios alopatas, sem produzir nenhum tipo de dano colateral. Os florais de Bach figuram entre os sistemas médicos alternativos reconhecidos e recomendados pela OMS. A USP hoje, no seu curso de medicina, tem uma cadeira sobre os florais de Bach. Eu recomendaria a vocês, é um livro fininho, tá? Que comprasse esse livro. Poxa, Marco, eu não quero me tornar terapeuta, não faz mal. Simplesmente leia o livro, conhece um pouco mais sobre os florais de Bach, que são muito importantes. Olha o que está escrito aqui, cura-te a ti mesmo. Tá? Então, esse cura-te a ti mesmo está ligado ao conceito de você saber gerenciar suas emoções. Tá? No livro você vai ler mais ou menos isso. Eu compilei da página 12 alguns princípios que são fundamentais para a prescrição dos florais. Verificar as causas dos sintomas relatados. Eu tenho muita dor de cabeça, eu tenho um problema que eu estou com uma dor aqui no baço, estou com uma dor não sei aonde. Então, você vai ter que ter um diagnóstico, pois o remédio floral remove os bloqueios emocionais e mentais da sua raiz. Limitar o número de remédios florais numa mesma composição ao mínimo possível. O ideal é não passar de 6 em um mesmo frasco, quanto menos de cada vez melhor. Isso aqui não são palavras minhas, não, tá? São palavras do Eduard Bach que ele colocou nesse livro. Deve-se hierarquizar as emoções em desequilíbrio, ou seja, selecionar os princípios desarmônicos que dominam o quadro para se encontrar o remédio adequado. Então, repara, ele aqui, ele reforça uma coisa que hoje o Divaldo fala através, de vários médicos, do Dr. Bezerra, da própria Joana, que tem um profundo conhecimento dessa área da psique humana, que, na realidade, a grande doença do século XXI é o desequilíbrio das emoções. Isso é que leva para o estresse, isso que leva para processos que podem levar até ao suicídio. Os estados emocionais e mentais em desequilíbrio devem ser conscientes ou perceptíveis à observação de quem prescreve. O remédio atua da superfície para a profundidade, a fim de equilibrar uma situação. Porém, poderá emergir um novo aspecto desarmonioso, que vai requerer outro remédio. Então, são palavras escritas nesse livrinho do Eduard Bach. Então, vale a pena, é um livrinho bem fininho, ele não tem mais de 80 páginas. Tá? Ele é bem fininho. Vale a pena você entender que esse tratamento que a gente traz na apometria com os MOF pode sim ser complementado com os florais de Bach. Eu fiz um resumo aqui, tá? Depois vocês vejam com cuidado, dos 38 florais que o Bach recomendou, ele categorizou isso em 7 grupos. Tá? Então, o primeiro grupo, para o medo, coisas que levam você a ter medo, aqui vem a função e a utilidade do floral, para a indecisão, para a falta de interesse pelas circunstâncias da vida, para a solidão, para a sensibilidade excessiva e influência de opiniões, para o desalento ou desespero e para a excessiva preocupação com o bem-estar dos outros. Então, repara, eu te diria que isso aqui é quase que um tratado psicológico. Tudo que o Divaldo fala hoje, através da pena do Divaldo, ou que Joana relata, na realidade está mais ou menos por aqui. E cada um deles, aqui está o nome genérico, que o Eduard Bach chamou, as normas internacionais, como chamam, e qual é a função, qual é a utilidade, ou seja, se destina para quê. Tá? Eu vou aqui chamar a atenção, às vezes você encontra um floral de Bach chamado Rescue. Tá? Rescue, está escrito aqui embaixo. Na realidade, o Rescue é o socorro. Ele é feito de rock rose. Tá? Ele é aquele que é para caso de emergências.
Puxa, Marco, mas não é fácil encontrar florais de Bach. Não, os florais de Bach genuínos, eles não são baratos, não é muito fácil. Então, eu fui fazer uma pesquisa, verifiquei que existe uma organização, e que fique claro que eu não conheço ninguém dessa organização, eu experimentei para ver e achei que o trabalho deles era muito bom. Então, se você achar que é necessário, durante o seu próprio tratamento, ou indicar o tratamento para alguém, né, complementar ao tratamento apométrico, né, a pessoa às vezes, puxa, mas eu tenho esse problema, né, se tem alguma recomendação, você vem aqui nessa tabelinha, você vai ver. E aqui tem exatamente uma indicação que eu faria para os florais de Bach, é dessa empresa aqui, ó, tá aqui o site, tá, Therapy, tá, o rótulo deles como é que é, né, e vem a forma como você deve utilizar, ó, tomar 4 gotas 3 vezes ao dia, o uso pode ser sublingual ou pode ser diluído em água, se desejar atenuar o gosto. Marco, você está recomendando? Eu não estou recomendando nada, eu estou sugerindo que, para a complementação dos MOF no tratamento apométrico, se você achar oportuno, converse com o seu médico, né, a homeopatia, mas não converse com um médico que não acredita em homeopatia. Né? E tem muitos médicos que não têm a menor noção, acham que homeopatia é engodo. Tá? Então procure um médico que seja inteligente, né, que tenha uma visão holística, para ele te recomendar, né, qual seria o seu melhor, vamos dizer assim, produto, entre aspas. Marco, tem que ser dessa empresa? Claro que não. Você pode escolher a empresa que você quiser. Eu estou aqui sugerindo uma que eu conheço, tá certo? Mas existem outras que você pode procurar. Conforme o laboratório que produz os florais de Bach, os nomes atribuídos a eles quase nunca têm o mesmo nome original atribuído por Eduard Bach, limitando os nomes a estarem referindo-se ao objetivo a que se prestam. Porém, no rótulo, em pequeninas letras, você identifica os nomes originais que fazem parte do frasco. Puxa, Marco, gostei. Eu posso começar a verificar, então, se eu quiser me tratar, eu mesmo, né, vou verificar isso, eu vou procurar um médico, eu vou aqui verificar se no rótulo está escrito isso aqui. Sim, você pode fazer isso com toda segurança. Tá? E aqui tem exatamente a relação da therapy, né, florais therapy, né, os florais que eles trabalham. Tá? Então, aqui tem exatamente o nome do floral e aqui qual é a função. Se você olhar, por exemplo, deprimim, o nome já está dizendo, né? É para depressão. Então, você vai exatamente administrar conforme a gente colocou no slide anterior, né? 4 gotas 3 vezes ao dia, e você vai poder se tratar. Tá? Ah, Marco, na realidade é um tratamento, não tem nenhuma contraindicação, mas eu prefiro procurar um médico. Procuro um médico que tenha conhecimento sobre florais, certo? Para evitar, né, uma pessoa que ignora completamente, né, a importância dos florais e para que ele não fale besteira no seu ouvido. Bom, que fique claro, o objetivo da utilização dos florais de Bach, complementando o tratamento apométrico, em nenhuma hipótese substitui o tratamento médico, mas sim potencializa-o, ou seja, o torna mais efetivo. Tá certo? Então, se você tem algum problema grave, procura um médico. Tá? Se o médico tiver uma visão holística, tá? Pergunte a ele sobre a possibilidade de complementar seu tratamento com os florais de Bach, independendo de você estar fazendo um tratamento numa casa espiritualista ou um tratamento apométrico. Tá certo? Esclarecimento do uso de gestos e ritos durante a execução dos decretos. Então, vocês vão reparar que na apometria por decreto, a gente tem alguns rituais. E quando eu estava revendo o material, o Urubatão da Guia, que é o meu guia-chefe, né? É o guia que comanda os outros guias, né? Que na realidade é o meu próprio mentor, ele me passou essa mensagem. O ritual disciplina a mente e facilita a ideoplastia. E nós vamos, sim,
precisar na apometria por decreto, disciplinaramente. Então, existem alguns rituais, um dos rituais, né, que existem, muita gente pergunta, poxa, mas é necessário? Né? É a cruz cabalística, tá? Quando se volta para uma determinada posição, né, na rosa dos ventos, e você faz a cruz cabalística, fazendo uma invocação dos arcanjos. Isso é um ritual, tá certo? Então, o ritual disciplina a tua mente e vai facilitar a ideoplastia. Vocês vão entender muito bem, né, a partir da próxima aula, que eu vou entrar basicamente nos decretos, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Antes de terminar essa aula de hoje, eu quero ainda deixar só o início aqui de uma coisa que nós trouxemos para vocês. Logo no início do tratamento por decreto, né, tem uma parte, eu vou pegar essa parte aqui, que é a criação do campo de força, que é a primeira coisa que a gente faz. Então, repara o que está sendo dito pelo operador, né, e eu criei um material para facilitar essa ideoplastia para vocês. Então, o operador vai dizer assim: visualizemos agora uma grande pirâmide de luz azul cobrindo toda esta quadra. Então, repara, vai cobrir a casa espiritualista e toda a quadra. Poxa, Marco, por que isso? Porque vento que venta lá, venta cá. Tá? Então, pode ter alguma energia mal qualificada ali do lado da casa e, na realidade, a gente protege tudo. Então, visualizemos agora uma grande pirâmide de luz azul cobrindo toda esta quadra e, abaixo desta, uma pirâmide de luz dourada, que nos servirá de base. A cruz crística rubi no ápice e o fogo sagrado da chama violeta cobrindo toda a base do trabalho a ser realizado. Aí você fala, colunas aresta, né? Porque é uma espécie de coluna, mas na realidade é uma aresta que liga, né, um vértice do triângulo ao outro. Colunas alfa, epsilon, azul, beta, epsilon, dourada, gama, epsilon, rubi, delta, epsilon, violeta. Cada vez que você fala alfa, epsilon, azul, beta, epsilon, dourada. Então, quando você estala o dedo, como se você estivesse comandando a ideoplastia para aquilo ser criado. Então, para mim, isso aqui está muito claro. Porém, eu me coloco sempre no lugar de quem nunca viu a apometria. Então, eu achei melhor, né, refazer isso aqui, porque só estava alfa, beta, gama e delta. Então, eu refiz esse material, já vai estar no site lá do GRESG para você baixar ele e substituir, né, o teu documento antigo. Coloquei essa figura aqui e criei esse material aqui, para você criar ideoplastia. Olha aqui, ideoplastia para a formação do campo de proteção para os trabalhos da apometria por decreto. Então, quando eu falo lá para você, vamos formar o campo de proteção, pirâmide de luz azul. Aqui eu não consegui pintar essa pirâmide, mas imagina que ela é azul, ela tem base quadrada, quadrangular, né? A cruz crística rubi acima, como tá decretado lá, tá? E ou seja, essa pirâmide cobre toda a quadra onde se situa a casa espiritualista. E abaixo dela, ou seja, na base, a pirâmide de luz dourada. E no centro, o fogo sagrado da chama violeta, que cobre toda a base. Eu coloquei em desenho o que está decretado lá. Marco, como é que isso aqui se junta? Dessa maneira aqui, Aqui, em azul, tem, né, a pirâmide superior, quando ela se junta com a pirâmide. Então, ela forma um campo de força completamente isolado. A casa espiritualista está aqui e a quadra, né, que na realidade onde a casa está totalmente contida ali. E quando quando eu vou falar das colunas aresta, eu botei aqui, alfa epsilon azul, beta epsilon dourada, gama epsilon rubi e delta epsilon violeta. Então aqui é só para facilitar a ideoplastia de vocês, certo? Para mim já estava muito claro, mas eu sempre me coloco, né, pedagogicamente falando, no lugar daquela pessoa que não tem né, nunca trabalhou desta maneira. Então, eu acho que isso facilita, né, a tua compreensão
para entender. Então, está aqui a formação da coluna aresta, a ideoplastia, como é que você faz, quando os campos de força se juntam, né, e faz exatamente o campo de força que isola toda e qualquer energia ruim, e aqui no anterior, como é que ele se forma, tá certo? Então, é isso, meus queridos. Então, isso aqui eu peguei só esse primeiro parágrafo aqui, ó, tá? Então, temos outros parágrafos, né? Por exemplo, máquinas de energia eletromagnéticas em todas as portas, janelas e espaços que nos liguem ao exterior. Por isso que eu coloquei 3 aulas para dar tempo para a gente, né, explicar item a item. Recomendo a vocês, leiam todo esse material novamente, após essas minhas explicações, que vocês leiam o decreto, né? E já comecem a treinar mesmo, tá certo? Falando de uma forma clara, de uma forma, vamos dizer assim, imponente, né? E deixando claro que você está decretando. O que é um decreto? É uma afirmação que traz consigo o poder da invocação da espiritualidade maior que nos assiste. Tá certo? Então, eu só peguei esse primeiro parágrafo aqui para poder falar isso para vocês. Nas próximas 2 aulas, a gente vai aprofundar aí o restante do material. Então, vão lá no material, né? Mesmo aqueles que já baixaram esse material aqui, e baixem novamente o decreto, porque tem essas alteraçõezinhas aqui, que para mim estava claro, mas depois eu pensei bem, eu falei, pode não estar muito claro para as pessoas que não têm essa prática. Tá certo, meus irmãos? Então, vamos fechar aqui. Eu tenho a agradecer, 10 horas, passei 1 minuto ali pelo meu relógio. Muito obrigado por estarem comigo. Qualquer dúvida, e eu acredito que possam haver dúvidas, sim, quem está estudando, quem está lendo, quem está querendo implementar a apometria por decreto, vai ter alguma dúvida, né? Natural, e eu estou disposto a ajudá-los a sanar as dúvidas, ok? Então, usem o WhatsApp do grupo, que eu tenho o maior prazer em poder ajudá-los. Tá certo, Simone? Muito obrigado a todos que estão comigo até agora. Que o nosso querido Mestre Jesus nos abençoe e nos dê uma noite tranquila, no caso do desdobramento, nos levando a locais de tratamento, cura ou trabalho. Ok? Namastê. Muito obrigada, Marcos. Um beijo a todos, gente. Boa semana, até agosto. Beijo grande a todos. Beijo, gente. Obrigado. Tudo de bom. Grata. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Sempre. Gilmar, um beijo. Ela está aqui, eu não sei se ela saiu já. Cara, gratidão. Ela só quer saber daquela filhada. Ela voltou, Bebel, ela voltou. Eu botei até o Hugo para ela ver, para vocês verem aí. Gratidão, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, queridos. Fiquem com Deus, tá? Muito obrigada.